Hoje eu venho trazer um pensamento, uma reflexão que tem sido bastante valiosa com vários pacientes. Nesse espaço que eu falo sobre a experiência e o que vem acontecendo na clínica, eu fui sentindo a necessidade de encaixar conceitos que favoreçam um pensar junto com os pacientes, com as pessoas que eu cuido, sobre as diferenças. Eu acho que a gente precisa ir para além de quando a gente fala, a gente tem que aceitar as diferenças. Parece que os assuntos param aí, né? Vamos aceitar a diferença. O que é isso? Né? Do que se trata isso? Tem um outro tema que eu posso falar num outro dia, que tem me chamado muita atenção, que é, quando eu estou dando supervisão, esse paciente é bastante controlador. Controlador do quê? Então, quer controlar a filha, Não, controlar... Precisa aprofundar, né? Porque falar que alguém é controlador não disse nada. Não dialogou na camada que vai fazer diferença, não disse nada. Então, assim, fulano é narcisista, isso não diz nada, absolutamente nada, né? Então, os termos da psicologia e os termos da psicanálise seguem sendo destruídos pelo discurso popular, né? Então, assim, segue aí as críticas, porque tem muitos vídeos, tem muitas pessoas falando da clínica e da psicanálise e dos enigmas humanos, e não explica nada, né? Isso não está explicando, porque precisa ir na individualidade. E uma dor na coxa significa tal coisa. Não significa nada, você tem que ir lá e ver de cada pessoa o que aquilo reverbera. Então, eu acho que apesar da globalização, apesar das generalizações, eu acho que tem algo para a gente refinar o olhar da diferença. Então, falar de diferença é falar do indivíduo, é falar do indivisível, é falar de uma unidade, né? Carregada de mistérios. Mas a gente quer tanto fazer diagnóstico, então a gente generaliza e decide o que todo mundo deve fazer. A gente generaliza e decide os narcisistas, a gente generaliza e decide os controladores. Isso está um desserviço. Estudar dessa forma rasa, né, é um desserviço, e há um diferencial tão grande quando a gente vai uma camadinha a mais, duas a mais de profundidade, a gente vai vendo a qualidade, né, do diálogo entre as pessoas. Isso a gente assiste muito aqui no Raiz, como melhora a qualidade do encontro, do diálogo, quando a gente vê a unidade, né? Quando eu percebo que eu não posso comandar o outro, diagnosticar o outro ao meu bel favor, né? Então eu quero falar das diferenças, que eu acho que é um conceito que a gente encontra no livro do Shu Han, a Sociedade do Cansaço. É um livro que eu já tinha lido anos atrás, mas essa minha releitura agora, né, assim, contribuiu tanto com a minha clínica, né, para pensar os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos antigos se deram uma renovada, assim. Então foi bem interessante essa experiência que eu tive aí nas férias. E aí eu gostaria de dizer sobre um aspecto que ele levanta sobre a importância da diferença, e acho que certamente já tem, né? Eu já venho trabalhando com isso e pensando, então não é a fala direta, quem quiser vai lá no livro e busca. Então já é uma fala que já tem uma interferência em mim, né, minha, né? E eu gostaria de usar a ideia da diferença para pensar que alguns pacientes chegam tão indiferenciados em algum aspecto, e sem perceber a diferença, né?
colados nos acontecimentos. Então, angustiado, olha, eu vi essa reportagem e não dormi. Aconteceu, um amigo da minha idade morreu e agora eu acho que eu vou morrer. Então, assim, é grave você não perceber a unidade, você entrar na cena do acontecimento como se fosse o protagonista e não é, né? Então, a gente precisa lembrar, o protagonista daquela história não sou eu, senão realmente eu vou ficando muito ensimesmada e eu não estou nunca escutando o outro, eu só estou ouvindo as pessoas como se eu estivesse assistindo uma tela no Instagram e quero tomar aquilo para minha vida pessoal. Calma, não fala de você, não é sobre você, né? Então olhar o outro não é sobre você. Lembrar que aquilo não é sobre você. E o Churran fala uma coisa interessante, que é entre uma diferença e a outra, nesse entre, se eu for por dentro desse entre, eu percebo que eu necessito de uma indiferença para estar com o outro, para não me inflamar na história do outro, não me misturar excessivamente na história do outro, no acontecimento, nas tragédias. E aí eu consigo me diferenciar, me indiferenciando, né? Por dentro de cada história ou de cada encontro, essa possibilidade de descobrir que aquilo não é meu. Então, calma. Ah, mas olha, calma, a sua história da sua vizinha não é sua. Ah, mas eu estou grávida, a fulana perdeu o bebê. Calma, a fulana perdeu o bebê por uma condição muito única. Você não é a sua história. Então, eu acho que ao mesmo tempo que saber de muita coisa nos prepara, também corre o risco de nos deixar paranoico, de nos despreparar, de colocar as pessoas em alucinação. Então, nós temos um aparelho psíquico muito sensível. Se eu não tiver uma mente que fala para mim mesmo, calma, que essa história não é sua, né? Tenha o mínimo saudável de indiferenciação, de indiferença diante do outro, no que acontece entre você e o outro. Eu espero que cada um aproveite, né, dessa conversa a serviço da sua paz, da sua calma de ser um, né? E ouvir o outro do lugar do outro. Ter compaixão, ter solidariedade, não é se misturar, né? Sobre isso.